Um dos maiores problemas que a gente tem vivido quando a gente pensa em AIDS é a incidência crescente do número de pessoas com HIV na terceira idade. Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre HIV e terceira idade, mas antes vou pedir para você dar aquele joinha, compartilhar esse vídeo, comentar, dar a sua opinião, né? Se inscrever se você ainda não é inscrito, tanta coisa legal aqui nesse canal, gente. Vai lá, tá? Vale muito a pena, tenho certeza. Vamos lá? Então, a gente está vivendo um período em que as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão tendo um tempo maior neste planeta de meu Deus, não é mesmo? Com isso, as pessoas buscam qualidade de vida. Você pode ver que as pessoas estão tendo até outro perfil, né? Uma pessoa de 50 anos, de 30 anos atrás, era até fisicamente de um jeito. Hoje, uma pessoa de 50 anos ainda é muito jovial, né? E com isso, com a mudança de hábitos, com a mudança social, a gente também tem a intensificação das práticas sexuais. E as pessoas acima de 60 anos estão fazendo mais sexo. O que tem acontecido? Uma série de mudanças na nossa sociedade, relacionadas a divórcio, relacionadas a parceiros múltiplos, enfim. A terceira idade, ela já tem uma outra configuração. Mas, infelizmente, a gente teve, nos últimos 10 anos, um aumento de 354% no número de casos de pessoas com HIV em pessoas acima de 60 anos. Este é um dado muito alarmante, que demonstra, claro, que as pessoas estão fazendo mais sexo, que as pessoas, elas estão tendo acesso a medicações para libido, a medicações para disfunção erétil, que o comportamento dessas pessoas, né, está mudando, elas buscam ter mais saúde, sair mais, se divertir, também praticar mais sexo. De novo, eu vou falar em sexo várias vezes, porque sexo é vida, gente, só que... Por favor, titios, titias, vovôs e vovós, vocês também precisam entender que as coisas mudaram. Então, se lá atrás vocês não tinham o hábito de usar o preservativo, agora é muito importante que vocês tenham. Tanto que as organizações ligadas à saúde, os conselhos, eles estão pedindo encarecidamente para que todos os médicos, não só os geriatras, mas os médicos em geral, incluam quando atendem uma pessoa com mais de 60 anos, perguntas do tipo: você tem atividade fixa, atividade sexual regular? Tem parceiro fixo? Se a pessoa responde que sim, você tem relacionamentos extraconjugais? Você costuma usar o preservativo? Qual a sua intimidade com o preservativo? Perguntas que antes eram inimagináveis para uma pessoa idosa. Aliás, sendo bem franca com vocês, eu tenho até um incômodo em chamar pessoas acima de 60 anos de idoso, porque sempre que eu falo idoso, eu imagino uma pessoa velhinha, assim, enrugadinha, com a pantufinha, uma cobertinha. E a gente sabe que hoje uma pessoa de 60 anos, eu vejo pela minha mãe. Minha mãe tem 67 anos. Minha mãe é muito mais ativa do que eu. Ela levanta às vezes 5 horas da manhã e até às 10, 11 horas da noite ela não para um minuto. Ela caminha, ela limpa, ela cozinha, ela fala com as amigas, ela vai na igreja, ela cuida das coisas de imposto de renda, ela faz 1 milhão de coisas. Então, ela tem uma atividade muito intensa, né? Assim como eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas também com mais de 60 anos que estão muito distantes dessa ideia da pessoa velhinha, enrugadinha ali, né? Jururu e sem saúde. Volto de novo à minha mãe. Minha mãe tem uma saúde maravilhosa, ela não pega, se pá, não pega nem gripe, né? E a gente sabe que isso tudo tem um reflexo positivo, mas a gente sabe que tem um reflexo negativo. E um desses reflexos é o HIV. Também existe uma corrente dentro da saúde que fala que esse número ele é tão alto, tão grande, esses 354%, tem a ver porque as pessoas passaram a se testar
de forma rápida, né? Então, antes os idosos não tinham o hábito de fazer o teste rápido e agora, por indicação até dos conselhos de medicina, isso tem sido feito com frequência, né? Antes você não pedia para um idoso um teste de HIV, de IST. Agora é comum que se peça essa testagem. E talvez antes, algumas pessoas até poderiam padecer do HIV sem saber. E hoje já é muito difícil que isso aconteça. Então, pode ser que isso reflita também essa transformação. De qualquer forma, é um número alto, é um número que faz com que a gente pense, que faz com que a gente que é ativista reflita sobre nosso discurso, sobre coisas que a gente pode, né, fazer, e também que a gente tenha a certeza que é imperativo e urgente que a gente tenha campanhas assertivas voltadas para as pessoas dessa idade, acima de 60 anos, coerentes, falando a verdade, falando com uma linguagem própria para eles, para que elas também sejam eficientes na prevenção do HIV, né? Lembrando que a gente não leva em consideração o boletim de 2020, porque todos os boletins relacionados a epidemias de 2020, eles são considerados como mascarados, visto que as pessoas, elas não saíram de casa, elas estavam todas, né, em estado de alerta, a gente ainda está muito nesse estado de alerta, então elas deixaram de testar, né, tanto para HIV quanto para outras doenças em muitos casos. Então a gente vai passar a considerar esse número que eu dei para vocês, ele é de 2009 a 2019. Agora a gente só vai considerar o boletim de 2021 que vai sair no ano que vem, para daí a gente ter uma ideia como que tá a estabilidade desse número. De qualquer forma, temos que pensar, temos que refletir, conversar com os nossos idosos, né? Conversar com as pessoas da nossa família, levar um papo aberto, né? Hoje em dia eles estão falando sobre tudo também, a gente sabe, porque daqui a pouco sou eu que tô nessa idade. Então eu vou querer falar sobre isso com as pessoas da minha família, vou querer falar sobre isso com meu filho, e quanto mais o papo for aberto, franco, assertivo, mais eficiência a gente pode ter nessas campanhas, né? E assim, eu digo para vocês, titios, titias, avós, avós, vocês não precisam, a essa altura da vida, conviver com uma doença que ainda não tem cura, né? Mesmo que ela tenha coquetel antirretroviral, mesmo que o tratamento esteja acessível e possa dar qualidade de vida a você, se for o caso de uma infecção, mas vocês não precisam disso, não é mesmo? Então, por hoje era isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se vocês acham que o que a gente faz é relevante, tem aí, ó, dá uma olhadinha, cogitem a possibilidade de nos apoiar a partir de R$ 8. Obrigada.